Saudações, alma bendita. Que a paz de Jesus e as bênçãos do alto envolvam o teu coração nesse instante sagrado de escuta. Hoje vamos falar de algo que poucos compreendem, mas que o teu espírito já reconhece desde sempre. Você já se sentiu estranhamente em paz ao estar perto de uma planta? Já percebeu que cuida delas com um carinho que nem sempre consegue explicar? Pois saiba que isso não é acaso. Não é apenas sensibilidade. E definitivamente não é algo que a ciência material consegue explicar sozinha. Existe um segredo que Chico Xavier revelou sobre essa conexão. E quando você descobrir, nunca mais olhará para uma planta da mesma forma. Eu sei que você já viveu isso. Talvez você tenha uma planta preferida em casa. Talvez você sinta vontade de tocar nas folhas quando passa por um jardim. Talvez você se sinta inexplicavelmente triste quando uma planta morre. E você nunca contou isso para ninguém, porque pensou que as pessoas não entenderiam. Mas eu te digo agora, querido irmão, o que você sente é real, é memória espiritual, é reconhecimento de algo que vem de muito antes desta vida. Antes de seguirmos, quero te convidar a um gesto de luz. Se você sente essa conexão profunda com as plantas, comente aqui embaixo apenas a palavra raiz, porque ao final deste vídeo, você vai entender que essa afinidade não é preferência, é missão, é chamado, é algo que sua alma escolheu antes mesmo de nascer. Mas calma, porque o que vou revelar primeiro vai te surpreender. Certa vez, uma senhora procurou Chico Xavier após uma palestra. Ela estava angustiada. Disse que não conseguia ficar em lugares cheios de gente, que sentia o peito apertar, que as vozes pareciam invadir sua mente. Mas quando estou no meu jardim, ela disse chorando, é como se tudo silenciasse. É como se eu finalmente pudesse respirar. Chico segurou a mão dela com ternura e respondeu, minha irmã, você não está ficando louca. Você está sensível demais aos fluidos densos das pessoas. E as plantas? As plantas são filtros naturais da criação divina. Você já viveu algo assim? Essa sensação de que o mundo é pesado demais, mas perto de uma planta você finalmente descansa? No Espiritismo, a natureza é um dos ambientes onde os fluidos se apresentam de forma mais equilibrada. Quando você se aproxima de uma planta, seu espírito reconhece essa vibração limpa, desprovida da densidade dos pensamentos humanos agitados. As plantas não mentem, não julgam, não carregam mágoas. Elas apenas são. E estar perto delas é como voltar para casa vibratoriamente. É sentir a respiração da criação em estado puro. Chico Xavier nos ensinava que o campo, o verde, o ambiente natural é reservatório de princípios vitais. Ali, onde a mão humana não corrompeu com excesso, os fluidos circulam com harmonia divina. É por isso que tantas pessoas relatam sentir alívio instantâneo ao entrar num jardim ou abraçar uma árvore. Não é sugestão, alma querida, é química espiritual acontecendo. O perispírito, sobrecarregado pelas vibrações discordantes da cidade, encontra nas plantas um campo vibratório neutro onde pode finalmente se reorganizar. É como quando você sai de um ambiente barulhento e entra numa sala silenciosa. O corpo relaxa, a respiração normaliza e algo dentro de você suspira aliviado. E sabe o que é mais impressionante? Pessoas que sentem isso não são fracas. São antenas espirituais. Mas isso eu explico melhor daqui a pouco. Assim como na psicologia, o Espiritismo ensina que o espírito busca estabilidade. E as plantas oferecem exatamente isso, constância vibratória. Você cuida, elas respondem. Você rega, elas crescem. Você poda, elas florescem. Não há traição, não há ingratidão, não há falsidade. Talvez você já tenha sido traído por pessoas que amava. Talvez você já tenha cuidado de alguém que te abandonou. Talvez você já tenha dado amor e recebido indiferença em troca. Eu sei que você conhece essa dor, alma querida. Para espíritos que viveram ambientes emocionais ou espirituais conturbados, seja nesta vida ou em encarnações anteriores, esse ciclo previsível das plantas cria sensação de amparo profundo. É como se, ao cuidar de uma planta,
o espírito estivesse dizendo: aqui eu tenho controle, aqui eu construo algo que não me fere. Essa é a segurança fluídica de que tanto precisamos. É uma âncora silenciosa que nos mantém equilibrados enquanto atravessamos tempestades internas. Chico sempre dizia que a confiança quebrada precisa ser reconstruída aos poucos, e as plantas oferecem esse campo seguro para o espírito reaprender a confiar. Cada broto que surge, cada folha que se abre, é uma promessa cumprida, pequena, mas real. E o espírito ferido precisa dessas promessas cumpridas para voltar a acreditar que nem tudo decepciona, que nem tudo morre, que ainda vale a pena investir amor em algo vivo. Mas há algo mais profundo ainda, e tem a ver com quem você foi em outras vidas. Calma, que já vou te contar. Chico costumava contar a história de um menino que, aos 5 anos, já sabia o nome de todas as ervas medicinais que a avó cultivava. Ninguém tinha ensinado. Ele simplesmente sabia. Olhava para a planta e dizia: essa é para dor de barriga, essa é para febre. Os pais acharam estranho. A avó sorriu e disse: esse menino já foi curandeiro. E você, alma querida, já parou para pensar por que sabe coisas sobre plantas que ninguém te ensinou? Por que sente atração por determinado tipo de vegetação? Porque às vezes olha para uma árvore e sente uma saudade inexplicável. Isso não é imaginação, é memória espiritual. Chico dizia que alguns espíritos reencarnam trazendo experiências anteriores, ligadas à vida simples, ao campo, ao cuidado com a terra. Talvez você tenha sido agricultor em outra vida. Talvez tenha vivido em mosteiro, onde cultivava ervas. Talvez tenha sido curandeiro que conhecia os segredos das folhas e raízes. Essas memórias não morrem. Elas ficam gravadas no espírito. E quando você, nesta vida, se vê atraído por uma planta, por um jardim, por uma horta, não é interesse novo. É reconhecimento antigo. O amor por plantas pode ser reflexo de memórias espirituais que reconhecem naquele ambiente uma vibração familiar. É a alma dizendo: eu já estive aqui antes, eu já amei isso antes. Entre nós, você sempre soube disso, não é? Sempre sentiu que havia algo maior nessa conexão. Agora você está entendendo. Há casos em que crianças pequenas demonstram habilidades inexplicáveis com plantas. Sabem quando regar só de tocar a terra, reconhecem espécies que nunca viram antes, sentem quando a planta está doente. Os espíritos superiores explicam a Chico que essas são aptidões trazidas de encarnações anteriores, habilidades que o espírito desenvolveu ao longo de séculos e que retornam como inclinações naturais, como talentos inatos que nenhuma escola ensinou, mas que a alma jamais esqueceu. Mas espera, porque o próximo motivo vai te emocionar. Agora preste atenção, porque isso aqui é uma das verdades mais libertadoras que Chico Xavier nos ensinou. Plantas não emitem julgamento mental. Elas não exigem trocas emocionais complexas. Você não precisa explicar nada para uma planta. Você não precisa se justificar, se defender, provar que é bom o suficiente. Você já cansou de ter que explicar o que sente, não é? Já se esgotou tentando fazer as pessoas entenderem você? Já sentiu que doa energia e não recebe nada em troca? Para espíritos sensíveis ou médiums em desenvolvimento, a convivência com plantas representa descanso fluídico. É uma relação onde há troca sem desgaste. Você dá água, ela devolve oxigênio. Você dá atenção, ela devolve beleza. Você dá paciência, ela devolve crescimento. Não há cobrança emocional, não há manipulação, não há expectativa que sufoca. Há apenas presença mútua, simples e verdadeira. E isso é raro, isso é precioso, isso é cura para quem convive com pessoas que drenam energia sem perceber. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas agora que você sabe, tudo faz sentido, não é mesmo? Chico recebia cartas de médiuns exaustos que se queixavam. Não aguento mais sentir as dores alheias, as emoções invasivas, os pensamentos que não são meus. Ele sempre respondia: cultive um jardim, meu irmão, porque as plantas não projetam sofrimento em você. Elas apenas recebem seu cuidado e devolvem vida.
É uma relação energética equilibrada, onde você doa conscientemente e recebe visivelmente, sem aquele peso invisível que muitas relações humanas carregam. E tem mais. O silêncio das plantas guarda um segredo que poucos conhecem. Chico explicava que o excesso de estímulos desequilibra o perispírito. Vivemos numa era de ruído constante. Informações, cobranças, vozes, opiniões, luzes artificiais, sons mecânicos. O espírito não foi feito para isso, querido irmão. Ele foi feito para a harmonia, para a paz, para o ritmo natural da criação. E sabe o que acontece quando você fica perto de uma planta? O contato com elas desacelera pensamentos, regula emoções. Permite que o campo espiritual do encarnado se reorganize naturalmente. É como colocar um relógio atrasado de volta no ritmo certo. Não é mágica, é sintonia vibratória. O silêncio das plantas funciona como harmonizador do perispírito. Quando você está perto delas, não precisa falar, não precisa pensar em resposta certa, pode apenas ser. E isso, para um espírito cansado de ter que ser sempre forte, sempre certo, sempre produtivo, é alívio imenso. É como tirar uma armadura pesada depois de anos usando ela. Você já sentiu isso? Aquele momento em que está perto das suas plantas e finalmente pode descansar? Os mentores espirituais explicavam a Chico que o perispírito funciona como uma esponja. Absorve tudo ao redor, bom e ruim. Numa cidade barulhenta, ele fica encharcado de vibrações dissonantes, como uma esponja mergulhada em água suja. Mas ao entrar num ambiente com plantas, é como se essa esponja fosse espremida e lavada. Os fluidos densos escorrem, a leveza retorna, e o espírito finalmente consegue respirar em seu ritmo natural, sem forçar, sem fingir, apenas sendo. E tem mais. O silêncio das plantas guarda um segredo que poucos conhecem. Deixa eu te contar algo que Chico viveu. Um dia, um homem ansioso o procurou querendo desenvolver mediunidade rápido. Quanto tempo vai levar, Chico? Quero já ser útil. Chico o levou até o jardim da casa e apontou para um pé de jabuticabeira. Vê aquela árvore. Foram 15 anos até dar o primeiro fruto. Mas quando deu, alimentou dezenas de pessoas. A pressa não apressou nada. O tempo de Deus é que permitiu tudo. O homem entendeu. Voltou anos depois, mais sereno, e disse: aprendi com minhas plantas. Quem ama plantas aprende, mesmo sem perceber, as leis espirituais do tempo e da evolução. O Espiritismo ensina que nada cresce à força. Tudo segue ritmo próprio. Você pode regar demais, mas a planta não vai crescer mais rápido por isso. Pode forçar a flor a abrir, mas ela vai murchar antes da hora. E você já tentou forçar as coisas na sua vida? Não tentou? Já quis apressar processos, pular etapas, colher antes da hora? Espíritos sensíveis reconhecem isso intuitivamente. Eles compreendem, ao cuidar de uma planta, que também não podem forçar o próprio crescimento espiritual. Não podem apressar o perdão. Não podem pular etapas da cura. Tudo tem tempo. Tudo tem estação. E essa é uma das lições mais profundas que as plantas nos ensinam sem dizer uma palavra. Chico costumava dizer que a ansiedade espiritual é um dos maiores bloqueios da evolução. Queremos ser santos amanhã, mas esquecemos que até Jesus precisou de 30 anos preparando-se antes de começar seu ministério. As plantas nos ensinam essa paciência sagrada. Há tempo para plantar, tempo para regar, tempo para podar e tempo para colher. Pular qualquer etapa não acelera o processo, apenas compromete o resultado. E o espírito que aprende isso com suas plantas, aprende também a respeitar as estações de sua própria alma. Agora vem algo ainda mais profundo sobre como esse cuidado transforma você. Alma bendita, você já gastou dinheiro com terapias tentando se equilibrar? Já buscou fora aquilo que sempre esteve ao seu alcance? Cuidar de plantas funciona como uma forma espontânea de sintonia vibratória. É uma prática simples que ajuda o encarnado a sair do campo mental agitado e entrar no estado de presença. Quando você cuida de uma planta, está no aqui e agora. Não está pensando no passado. Não está preocupado com o futuro.
Está apenas regando, podando, observando. Está presente. E a presença é o estado natural do espírito elevado. É onde habita a paz. É onde mora Deus. Por isso, cuidar de plantas não é perder tempo. É investir em equilíbrio emocional natural. É medicina preventiva para a alma. É terapia que não cobra nada, além de paciência e amor. Você que me escuta agora talvez esteja percebendo que suas plantas sempre foram mais do que decoração. Elas sempre foram suas companheiras silenciosas de cura. Os espíritos superiores revelaram a Chico que muitas doenças emocionais modernas, ansiedade, pânico, depressão, têm raiz no afastamento do ser humano da natureza. Quando você cuida de uma planta, está literalmente reconectando circuitos espirituais que foram desligados pela vida artificial das cidades. É como religar uma tomada. A energia volta a fluir, o sistema volta a funcionar e aquela sensação de vazio inexplicável começa a se preencher com algo real, vivo, pulsante. E o 8º motivo vai te fazer entender por que você se sente tão responsável por elas. Agora vem algo profundo que preciso te revelar com cuidado. Muitos espíritos trazem desde cedo compromissos de cuidado, com familiares, com grupos, com missões de auxílio. Você é assim, não é? Sempre cuidou dos outros, sempre se preocupou, sempre colocou as necessidades alheias antes das suas, mas nem sempre encontram canais saudáveis para expressar essa energia cuidadora. Às vezes cuidam demais das pessoas e se esgotam. Às vezes cuidam de quem não quer ser cuidado e se frustram. E aí vem a bênção das plantas. Elas tornam-se um canal onde essa energia cuidadora pode fluir sem sobrecarga kármica ou emocional. Você cuida e aquilo realmente precisa de você. Você cuida e aquilo agradece crescendo. Você cuida e aquilo não te abandona por ciúme, não te critica por falha, não te pune por imperfeição. É cuidado puro. É amor sem dívida. É responsabilidade sem culpa. E isso é libertador para quem carrega peso de cuidar demais dos outros, querido irmão. É libertador para quem esqueceu de cuidar de si mesmo. Chico recebia muitas mães que haviam perdido filhos, muitos viúvos que perderam companheiros, e sempre notava algo. Aqueles que voltavam a cuidar de plantas se recuperavam mais rápido da dor. Por quê? Porque a energia do cuidado, quando não tem para onde ir, se volta contra o próprio espírito e vira culpa, vira vazio. Mas quando encontra um receptor, uma planta, um jardim, essa energia volta a fluir, cumprindo sua natureza amorosa, sem exigir retribuição emocional que o coração ferido ainda não pode dar. Mas tem uma coisa ainda mais reveladora. E tem a ver com a planta que você escolheu ter em casa. No Espiritismo, nada é aleatório. E Chico sempre dizia: observe aquilo que você ama, porque revela quem você é. A afinidade com plantas resistentes, delicadas ou de crescimento lento costuma refletir qualidades que o espírito precisou desenvolver: resiliência, paciência, proteção ou força silenciosa. Você já reparou qual tipo de planta te atrai mais? Não é à toa. Se você ama cactos, talvez sua alma tenha aprendido a resistir em ambientes áridos, emocionalmente hostis. Se você ama samambaias, talvez sua alma precise de umidade emocional, de acolhimento constante. Se você ama suculentas, talvez sua alma tenha aprendido a guardar força para tempos difíceis. Pare agora e pense. Qual é sua planta preferida? Ela é espelho espiritual. Ela te mostra algo sobre quem você é e sobre o que vieste aprender nesta encarnação. Não é lindo perceber isso? Não é tocante ver como Deus fala através de algo tão simples quanto uma folha? Há quem se sinta atraído por plantas que florescem apenas uma vez ao ano. São espíritos que aprenderam que nem toda recompensa é imediata, que a espera faz parte da beleza. Outros amam trepadeiras, que precisam de apoio para crescer. Talvez sejam almas que vieram aprender sobre interdependência, sobre aceitar ajuda sem vergonha. E há os que amam árvores antigas, de crescimento lentíssimo. São espíritos que compreendem que grandeza verdadeira não se constrói em uma vida, mas ao longo de muitas.
E o próximo ponto vai te mostrar algo que poucos percebem sobre fé. Agora escuta isso com o coração, alma bendita. Plantar é agir no presente confiando no futuro, exatamente como o Espírito reencarna. Você coloca uma semente na terra sem garantia de que ela vai brotar. Você cuida todos os dias sem saber se vai florescer. Você espera sem exigir. Isso te lembra algo? Quem ama plantas demonstra, conscientemente ou não, confiança nas leis divinas, mesmo sem garantias imediatas. Demonstra fé, demonstra paciência, demonstra aceitação do mistério. E isso, meu amigo, é espiritualidade viva. Não apenas crença decorada, mas prática diária. Cada vez que você planta algo, está dizendo ao universo: eu confio, eu espero, eu aceito o tempo de Deus. E isso transforma o espírito mais do que qualquer oração decorada. Chico dizia que plantar uma árvore que só dará frutos quando você já não estiver aqui é um dos atos mais espirituais que existem. É pensar no outro, no futuro, na continuidade da vida. É compreender que você é apenas um elo na corrente infinita da criação. Quem planta sabendo que não verá o resultado completo está praticando desapego em sua forma mais pura. Está servindo sem esperar reconhecimento. Está amando sem precisar testemunhar o amor retornar. Mas calma, porque o próximo ponto vai te mostrar algo que poucos percebem sobre equilíbrio espiritual. As plantas unem matéria e vida de forma visível. São corpo e espírito ao mesmo tempo. Raízes na terra, folhas no céu. E você que se conecta com elas, querido irmão, também busca esse equilíbrio, não é mesmo? Você não é nem materialista puro que só acredita no que vê, nem sonhador desconectado da realidade. Você quer os pés na terra e o coração no céu. E as plantas ensinam exatamente isso: enraizar-se profundamente, mas sempre crescer em direção à luz. Talvez você sempre tenha se sentido dividido entre esses dois mundos, entre o espiritual e o material, entre o sensível e o prático, entre o sonho e a realidade. Mas agora você entende. Não é divisão, é integração. É o que as plantas fazem naturalmente e o que seu espírito veio aprender. Os espíritos superiores ensinavam a Chico que muitos encarnados sofrem porque tentam ser apenas espirituais, negando o corpo e a matéria, ou apenas materiais, negando a alma e o invisível. As plantas mostram o caminho do meio. Precisam da terra para sustentar, da água para nutrir, mas morrem se não tiverem luz do alto. É a síntese perfeita que Jesus nos ensinou. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Viver no mundo sem ser do mundo, enraizado mas elevado. E agora vem algo que vai tocar fundo em quem tem mediunidade. Chico recebia muitos médiuns em desenvolvimento que se queixavam de oscilações emocionais intensas. Ele sempre recomendava: cultive um jardim. Não precisa ser grande. Um vasinho já basta. Anos depois, muitos voltavam agradecendo. Diziam que as plantas tinham trazido estabilidade que nenhum passe conseguiu trazer sozinho. Muitos médiuns relatam maior estabilidade emocional quando convivem com plantas. Isso ocorre porque ambientes verdes facilitam a harmonização dos centros de força, especialmente o cardíaco. As plantas emitem vibrações suaves que acalmam o chakra cardíaco, permitindo que o médium sinta menos oscilações emocionais e maior controle sobre suas percepções espirituais. É como se as plantas funcionassem como antena de equilíbrio. Elas captam o excesso de energia densa e devolvem energia renovada, leve, curativa. Se você é sensitivo, se você sente energias, se você é médium, suas plantas são suas aliadas invisíveis. Médiuns descontrolados costumam captar tudo ao redor: dores, angústias, presenças, sem conseguir filtrar ou desligar essa percepção. Chico explicava que as plantas funcionam como para-raios espirituais. Drenam o excesso de energia que o médium absorve, evitando sobrecarga. É como ter um transformador elétrico que regula a voltagem. Sem ele, o sistema queima. Com ele, tudo funciona em harmonia.
Por isso, casas de médiuns costumam ter tantas plantas. Não é decoração, é proteção energética. E tem mais uma revelação sobre maturidade espiritual. O Espiritismo ensina que espíritos mais maduros valorizam o essencial. Eles não precisam de ostentação. Não precisam provar nada. Não acumulam por insegurança. O amor pelas plantas revela exatamente isso: desapego do excesso e afinidade com o que é simples, vivo e verdadeiro. Não é ostentação, não é acúmulo, é presença. É vida que pulsa silenciosamente. Quem ama plantas não precisa de muito para ser feliz. Precisa de terra, água, sol e paciência. E isso, aos olhos do espírito evoluído, é riqueza suficiente. É abundância verdadeira. Você percebe como isso contrasta com o mundo lá fora? Com o consumismo, com a pressa, com a busca desesperada por ter mais, ser mais, aparecer mais. Suas plantas te ensinam o contrário. Te ensinam que menos é mais, que o essencial é invisível aos olhos materialistas. Chico contava que os espíritos mais elevados que o visitavam sempre mencionavam com nostalgia o jardim simples que tiveram em vidas passadas. Não palácios, não riquezas, mas pequenos canteiros onde plantaram amor e colheram paz. Eles diziam: nada do que acumulamos ficou conosco, mas a alegria de ver uma semente brotar, essa atravessou a morte. É por isso que o amor pelas plantas é sinal de alma experiente, que já compreendeu que a felicidade não se compra nem se acumula. Ela se cultiva dia após dia em pequenos gestos de cuidado. Agora vem algo muito prático sobre sua saúde espiritual diária. Cuidar de plantas ajuda o espírito encarnado a se reajustar emocionalmente. Funciona como uma forma natural de higiene espiritual cotidiana. Assim como tomamos banho para limpar o corpo, cuidar de plantas limpa a alma. Tira o excesso. Reequilibra o que estava bagunçado. Reorganiza o que estava disperso. É autocuidado espiritual que não exige curso, não exige guru, não exige dinheiro. Exige apenas disposição para estar presente com algo vivo que depende de você. E isso por si só já é terapêutico, alma bendita. Cada vez que você rega, poda, observa, está praticando presença consciente. Está dizendo não ao caos mental. Está escolhendo a paz. Os mentores espirituais explicavam a Chico que muitas obsessões leves e influências espirituais negativas se instalam justamente quando o espírito está desorganizado vibratoriamente. É como uma casa bagunçada que atrai sujeira. O ato simples de cuidar das plantas funciona como arrumação espiritual diária. Você ordena pensamentos, aquieta emoções, limpa energias estagnadas. É meditação ativa, oração em movimento, terapia sem terapeuta. Apenas você, a terra, a água e o silêncio reorganizador que cura mais do que 1000 palavras. E agora, a revelação final que fecha tudo o que começamos. Lembra do segredo que prometi revelar no início? Agora você vai entender tudo. Muitos espíritos aprendem através das plantas aquilo que um dia precisaram aprender consigo mesmos. Respeitar limites, aceitar o tempo, nutrir com constância e permitir crescer. Se você rega demais, a planta morre. Se você rega de menos, ela morre. Se você expõe demais ao sol, ela queima. Se você deixa na sombra, ela definha. Essas lições se aplicam ao espírito também. Cuidar das plantas é ensaio para cuidar de si. E quando você aprende a cuidar bem de uma planta, aprende também a cuidar bem de você. Sem excesso, sem escassez, com equilíbrio. É por isso que sua conexão com as plantas é tão profunda. Não é hobby, não é distração. É terapia espiritual. É aprendizado kármico. É lembrança de quem você foi e preparação para quem você está se tornando. Agora você entende. Agora faz sentido. Agora você sabe por que sempre sentiu isso. Chico revelou que muitos espíritos escolhem, antes de reencarnar, passar por experiências com plantas, justamente para reaprender o autorrespeito, que perderam em vidas anteriores. Pessoas que se anularam por outros, que se esgotaram até morrer, que nunca disseram não. Essas almas precisam reaprender limites, e a planta ensina.
Cuide de mim, mas não me afogue. Me dê luz, mas não me queime. Me ame, mas respeite meu tempo. É a lição que você precisava aprender sobre si mesmo, disfarçada de jardinagem, oferecida pela misericórdia divina em forma de folha verde. E agora, alma bendita, a verdade completa se revela. Amar plantas não é apenas preferência estética ou hobby passageiro, querido irmão. Pode ser o espírito buscando equilíbrio, silêncio e reconexão com as leis naturais da vida que o mundo moderno tentou apagar. Talvez, ao cuidar de uma planta, o espírito esteja lembrando, pouco a pouco, como cuidar de si mesmo. Talvez esteja resgatando memórias antigas de quando viveu mais próximo da terra, mais próximo de Deus. As plantas não nos salvam, mas nos lembram de algo essencial, que a vida é simples, que o amor é silencioso, que o crescimento não pode ser forçado e que no final tudo o que precisamos está ao nosso alcance: luz, água, terra e paciência. Você que chegou até aqui não chegou por acaso. Se você está ouvindo isso agora, é porque seu espírito precisava ouvir, porque você estava buscando confirmação daquilo que sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. E eu te digo, está tudo certo. O que você sente é real. O que você vive é sagrado. O que você faz ao cuidar das suas plantas é trabalho espiritual silencioso. Se você chegou até aqui, alma querida, agradeço do fundo do coração. Que esta mensagem tenha tocado algo profundo em ti. Que você olhe agora para suas plantas com olhos novos, reconhecendo nelas não apenas decoração, mas companheiras espirituais silenciosas. E se você ainda não tem plantas, talvez este seja o sinal que esperava para começar. Não precisa de jardim grande. Basta um vasinho, uma semente, uma intenção. O Espírito reconhecerá e a cura começará. Agora faça parte desta corrente de luz. Escreva nos comentários: eu cuido e sou cuidado. E diga, de qual cidade você está assistindo. Inscreva-se no canal para receber mais revelações espirituais. Curta este vídeo se ele tocou seu coração. Compartilhe com alguém que também ama plantas ou que precisa desse recado agora. Juntos formamos um jardim espiritual de almas conectadas. Sua presença aqui não foi coincidência. Foi chamado divino. Que a paz de Jesus te acompanhe, que as plantas te ensinem, que o silêncio te cure e que no tempo certo tudo floresça dentro e fora de ti. Você não está sozinho, você nunca esteve e agora você sabe por quê.